não fala. Porque tem medo. Tem medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar, Sim. sabe? Porque muitas das pessoas têm inteligência emocional para entender exatamente como as coisas funcionam, sabe? Na verdade, às vezes é algo que dói tanto que elas não querem pensar. Elas tentam fingir que não existiu, que já foi. É aquela história de, isso aí é passado, por que você está revirando isso? E às vezes as pessoas não entendem que é preciso, sim, olhar por um minuto para o passado, olhar por um tempo para poder cicatrizar, para poder curar, porque não adianta tapar e Uma querer ferida. continuar a viver, né? É uma ferida. E ela tem que ser tratada. Ela tem que ser cuidada. Senão aquilo vai doer a vida inteira, sabe? Você não vai saber como agir com aquilo. Tem que ser uma cicatriz que você olhe para ela e diga: nossa, essa cicatriz aqui me mostra o quanto eu evoluí na vida. Eu passei por Exato. coisas difíceis? Passei. Não foi nada fácil. Tive contato com pessoas más na minha vida? Sim, mas o que que eu vou tirar de De bom bom. disso? É, Exatamente. Como que eu vou me tornar uma pessoa melhor através disso? Sabe? Eu não vou repetir os mesmos erros. Não vou. sim. Não vou maltratar, não vou abusar. Muitos falam, né, que as pessoas têm tendência a repetir esses erros, mas eu Sim. acho que nossa mente, e nosso caráter, sabe? É a forma como você lida com as emoções, é a forma que você vai agir. Então não tem o porquê repetir esses mesmos erros, sabe? Exatamente. Uma coisa. E mais do que isso, eu acho que quando a gente está nesse momento de construir a nossa história, e a gente, por algum momento, por algum motivo, perceber que a gente está replicando algo do passado, que a gente está repetindo um papel que já existiu, nada impede também. Oi, Nath, boa noite. Tem muita gente entrando. Um beijo para todo mundo. Eu acho que outra coisa que é muito importante é a gente não perceber isso e não ficar preso. Porque às vezes o que eu percebo é muito isso, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, fui ensinada assim, vou morrer assim. Você é Quando na sempre verdade assim. não, né? Não tem problema se você estiver repetindo um problema, um erro do passado. Basta a partir de hoje decidir que você vai tratar dessa ferida para que você não leve ela daqui para frente, né? Não tem problema se essa ferida ainda não está cicatrizada, ela não é crônica. Exatamente. E às vezes, Tainá, a gente tem que fazer o seguinte, às vezes as pessoas tacam muita pedra na gente, assim, na nossa vida, de uma forma, assim, são pedras e pedras e pedras, que nos machucam. E eu acho que uma lição que a gente tem que tirar é pegar, juntar, sabe? Mesmo que a gente esteja no chão, mas juntar todas essas pedras que tacaram na gente e formar o lindo castelo daquilo, sabe? Sim, Algo bom para nossa vida. É uma lição que a gente tem que fazer assim. Eu acho que é diariamente, porque senão a gente se pega nessa coisa de desânimo e volta no passado, sabe? É é. aquela questão de acordar e tentar ser alguém melhor a cada dia, não repetir os erros das pessoas do passado. E foi muito isso que eu fiz, né, durante a minha vida. E, sinceramente, eu acho que foi só aos 19 anos da minha vida que eu falei, nossa, agora eu sou feliz. Demorou para eu dizer finalmente feliz. Mas a partir do momento que eu encontrei essa felicidade, eu não larguei mais, sabe? Aquela coisa assim, de quer buscar mais e mais, e quer conquistas, quer alcançar os nossos sonhos. Me formei depois, algo que para mim era algo inimaginável na minha vida um tempo atrás, como enfermeira, né? Então, a gente não pode, sabe? Não pode deixar que o nosso passado ele determine nosso presente, muito menos o nosso futuro, né, Tainá? Sim, sim. Então, isso é extremamente importante, porque é, nosso passado não é. Nós não somos o nosso passado, né? Nós podemos sim ter reflexos, referências, construir pensamentos e aprendizados a partir do que a gente viveu, mas isso não determina o que a gente vai ser daqui para frente, né? Ele é só uma referência, mas não é toda a verdade da nossa vida, né? Exatamente. Não dá pra deixar o passado como a gente carregar o passado nas costas, sabe? Vai ficar difícil. A gente não Exato. vai conseguir mudar. Não E vai conseguir. sabe, e tem uma coisa que me marca bastante. Eu li até num livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Não, Ele é ele. lindo, né, esse livro. E o Tony também. Ele é realmente muito empoderador, muito inspirador, é um cara incrível.
E tem uma coisa que me marcou muito, é que ele fala assim, que ele é grato por tudo de ruim, todas as dificuldades, tudo que ele viveu. Porque foi isso que fez ele evoluir. E eu acredito muito nisso. Eu realmente acredito na nossa evolução quando a gente passa por algum problema, quando a gente sente dor, quando a gente vive uma dificuldade. Porque é nesse momento em que a gente se concentra em querer sair daquilo. É como se a gente juntasse todas as nossas forças, nossos instintos e tudo que a gente tem de mais poderoso para sair Tá daquilo, mais né? forte ainda, né? Para ficar mais forte. Então, por exemplo, a minha busca por desenvolvimento pessoal, por autoconhecimento, foi justamente por não encontrar em nenhuma referência da minha família, em nenhum lugar. Eu falava assim, gente, tá todo mundo desequilibrado, tá uma bagunça, não pode ser assim, né? Então, tudo começou dessa forma, de eu não conseguir entender o lar que eu vivia. Eu falava, não, tem que ter outra realidade. Não é possível que seja todo mundo assim na face da terra, né? Eu sei que existe outra maneira de ser feliz, de viver, de se relacionar, de guardar dinheiro, de tudo. Então, foi um momento mesmo de desconstrução para construção, né? Mas a gente tem que estar disposta, tem que entender que a gente... Significar nossa vida, né? Exato, que na verdade a vida tá colocando a gente nessa situação para que a gente consiga superar. E eu sempre gosto de uma frase que eu trago comigo, que inclusive está na Bíblia, que é: nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade vai ser nos dada se a gente já não for capaz de vencê-la, de superá-la, né? Então, Exatamente. tudo Também acredito nisso. que vai chegar até a nossa vida é porque a gente já foi capaz de superar e vencer. E eu ainda vou além. Digo, exato. Digo que tudo que a gente conseguiu crescer e evoluir, com certeza vai ajudar alguém em algum momento, em alguma fase. Exatamente. Eu concordo plenamente com isso que você falou, sabe? A gente foi feito para estar aqui, para ter vida, né? Vida em abundância, sabe? Ser feliz, né? E Exatamente. assim, a gente desenvolve, a gente molda o nosso caráter, não é tomando sorvete ali na praia, É sabe? verdade. Bom, também, tá calor. Mas, sabe, a gente, quando a gente tá na guerra, é que a gente desenvolve, quando a gente se fere, que a gente molda, lapida o nosso caráter, sabe? Quando a gente não aceita mais aquela realidade, né? Exatamente, exatamente. Essa questão do autoconhecimento também é uma coisa que eu trago para minha vida, sabe? Porque enquanto a gente não se conhece, não entende o porquê das coisas, por que que eu sou assim, por que que eu ajo assim, a gente não vai conseguir mudar isso. Então, acho que uma das características de superação, né? Um dos pontos importantes, acho que é o primeiro, talvez, é se autoconhecer, Sim. né? Autoconhecer para poder É superar o olhar para passado. dentro mesmo, né? Olhar assim para si, sabe, né? Se conectar com si mesmo e entender o que está acontecendo, sabe? E também essa questão da vitimização, né? Eu não sei se tu viu essa parte na minha live. Bom, alguns pode ser que não estavam aqui. Os que estão aqui não estavam na outra live, né? No caso. A questão da vitimização, a gente não vai para frente, sabe? Tem até um comentário ali. Tem dois, ó. Tem um da Nath e tem um da Diane. Ah, Diane. Diane é minha amiga. Tudo vai depender da forma que a pessoa vai encarar, vai levar como aprendizado ou se lamentar. E daí Exatamente, cai no vitimismo, né? exatamente, é. Vai olhar para o passado, vai ficar se lamentando. Para quê? Para as pessoas terem pena de você? Então é a vítima sofredora, né? São duas características: vítima sofredora ou herói aprendiz, que é aquele que vai aprender, que vai, sabe, vai desenvolver, vai aprender com as adversidades da vida. Exatamente. Eu, Assim que cos- a gente pensa. eu costumo dizer, eu li isso uma vez também num livro e me marcou bastante, que é o seguinte: o livro falava que conhecimento é muito diferente de aprendizado. E eu nunca tinha visto esse termo antes, nunca tinha pesquisado ou parado para pensar. E aí o livro falava o seguinte, que conhecer, você toma nota, você conhece. Então, por exemplo, a gente está vivendo uma realidade que não é boa, uma situação difícil que a gente está vivendo, seja familiar, seja o que for, a gente tem conhecimento daquilo. Mas ainda não é um aprendizado, porque o aprendizado está ligado à mudança, a você pegar aquele conhecimento, trazer para Mexer. dentro de você, para sua realidade e falar assim, tá, o que que eu faço com isso? Como que eu melhoro? Como que eu evoluo?
como que eu realmente transformo essa realidade, né? Essa dificuldade, seja o que for. Então não basta a gente saber, porque só saber nos leva para o vitimismo, nos leva a se lamentar, né? Então a gente tem sim que se posicionar a realmente querer transformar tudo isso. A Nath falou, eu sou um herói aprendiz. Que linda! É isso mesmo. Oi, Má. Oi, Pipocas da Kate. Oi, Flávia. Entrou muita gente. Sejam todas muito bem-vindas. Apertem muitos coraçõezinhos, porque faz a live ser divulgada para mais pessoas. E mais pessoas podem, né, se alimentar de tudo isso aqui que a gente está dividindo, de todo esse papo que a gente está tendo hoje. E vamos falar a verdade, né, Tainá? Ninguém gosta de estar uma pessoa ali do lado que fica se lamentando de tudo na vida. Pois é. É Ninguém muito ruim, muito gosta. negativo, né? Você passa essa negatividade para outra pessoa, sabe? Então, claro que tem certas situações que levam mais tempo de superar, sabe? Para superar. Mas eu vou dar um exemplo. Eu consegui superar muita coisa. Se eu conseguir superar muita coisa, por que que você que está aí nos assistindo não pode superar também? É Exato. possível, sabe? Exatamente. São situações difíceis, mas é possível. Aquela coisa da gente tentar, a gente vai. Não é tentar, a gente tem que fazer, sabe? Já começa por aí. Sim, com Tudo. certeza. Ó, a Nath falou, do que adianta ficar se lamentando pelo que passou sem usar de alavanca, né? Exatamente. Tem que ser a nossa alavanca para o futuro, né? Eu vou dar um exemplo que subiu aqui à mente. Eu estava comentando com você, na minha adolescência, eu não sentia que eu pertencia a lugar nenhum. Então, eu não conseguia viver com o meu pai e a minha madrasta. Eu não conseguia viver com os meus avós, porque eles tinham a vida deles, os outros netos. Então, eu falava, nossa, eu não caibo aqui, né? E eu também vivi por um tempo com a minha tia, que eu considero como uma mãezona, ela cuidou muito de mim. Porém, os meus primos, né, que eu chamo de irmão, que eu vi crescer e tudo mais, eles começaram a ficar maiores, era um apartamento super pequeno, eram 2 meninos, e eu falei assim, e agora? Eu não posso, eu não caibo mais aqui de novo. Tipo, sei lá, a quarta casa que eu passo e eu ainda não me encontrei, eu ainda não caibo. E eu, assim, parece bobo para algumas pessoas, mas, por exemplo, eu não tinha a liberdade, mas não porque não me davam, porque eu não conseguia, de escolher o canal da TV. Porque eu falava, não é a minha casa. Eu não posso ter a liberdade de sentar e escolher o que eu quero assistir. Tem mais pessoas, sabe? Então, e assim, na minha época de adolescência, não tinha essa coisa da individualidade, do celular e tal. Isso estava começando ainda. Então, Na minha. era aquela fase que todo mundo sentava no sofá e dividia a TV. Hoje em dia não tem mais isso, cada um vai pro seu canto, né? Então, eu tinha muito isso, tipo, o que a gente vai comer? Eu vou comer o que tiver, porque eu não tenho essa opção de escolha. Eu não tô na minha casa, eu não tô no meu ambiente. Estão fazendo um favor para mim. Então, sempre foi esse sentimento que eu tive. E aí, eu poderia muito bem, né, usar desse argumento para me lamentar, para reclamar da vida e para fazer várias outras coisas, né? Eu poderia muito bem viver em função disso, até o momento em que eu conseguisse alugar um lugar ou sei lá eu o quê. Mas não, como a Nath falou nos comentários, eu realmente usei de alavanca. Eu lembro de um dia, eu já namorava meu marido, que eu sentei assim na calçada com ele e eu chorava de soluçar. Eu falava assim, eu não tenho um lugar, eu não tenho onde ficar, eu não me sinto bem em lugar nenhum. Sufocada, né? Exato, eu era totalmente. Eu sentia. E assim, vale ressaltar que, por exemplo, essa minha tia, ela sempre cuidou muito bem de mim. Mas eu sabia, eu tinha a percepção que eu tava estorvando, que eu era demais. Era uma pé pequena, eles faziam o possível por mim, mas eu sabia que eu atrapalhava. Tipo, eu não tava nos planos, eu era arranjada ali, entendeu? Então eu lembro que eu tava muito mal esse dia. E aí eu olhei pra ele e falei assim: pois bem, eu vou resolver isso. Quando eu fizer 18 anos, eu tinha uns 16. Eu falei assim, falta 2 anos para eu fazer 18. Quando eu fizer 18 anos, eu sei que eu posso financiar alguma coisa. Pois eu vou financiar. E faltava uma semana para eu fazer 18. Eu já tinha fechado todas as documentações do meu apartamento. Já estava tudo certo. Meu marido, que era namorado na época, entrou comigo nessa. A gente começou a guardar dinheiro para dar a entrada. E aí, faltando uma semana para 18, já estava tudo pronto. Eu nunca esqueço, eu fiz 18, no dia eu fui lá e assinei. E eu falei, a partir de hoje, eu tenho o meu lugar.
Se eu quiser, eu falava de uma forma até meio chula, mas eu falava assim, se eu quiser fazer xixi no meio da sala, pela primeira vez Você eu vou faz, né? poder, porque assim, eu vou poder escolher o que eu quiser fazer pela primeira Liberdade vez na minha infinita. vida. Então foi muito forte isso pra mim, sabe? E foi uma alavanca mesmo. O meu passado serviu de alavanca. Eu falei, se eu não tô inconformada, eu vou resolver. Motivou. Motivou. Exatamente isso. Assim, foi a- o ponto de decisão que eu precisava para transformar mesmo a minha vida. Motivou a você agir para ter uma vida melhor, né? E finalmente você se sentir liberta, né? Mas eu te Exato. entendo, essa coisa de ir para uma casa, ir para outra. Nossa, eu passei por isso boa parte da minha vida. E eu sei o quanto é chato você não se sentir liberta, não ter privacidade, sabe? E, Sim, enfim, você agiu. Você teve inteligência emocional, né? sim. E eu também, quando eu tinha 19 anos, eu já estava numa fase assim, bem. Acho que mais ou menos aí na nossa. Quando eu tinha, né? Mais ou menos a tua idade aí também. Eu já estava numa fase que eu tinha perdido tudo, assim, sabe? Essa senhora que me tirou daquele lar, daquela casa, né? Nem é lar, né? Porque lar é É, outro conceito. Aquele ambiente. Me tirou daquele ambiente, ela também acabou falecendo, né? Então ela já era idosa, me pegou para me criar já era idosa, tinha 65 anos e tal. Então, eu tinha apenas ela, porque os outros familiares, né, não iriam ficar comigo e nem teriam que ficar, não é? Na verdade. Então, ela faleceu e surgiu a oportunidade de eu sair do país pela primeira vez. Que nem é aqui ainda em Portugal, foi outro país até. E eu tive uma escolha, né? Eu continuava lá naquela vida, sem perspectiva nenhuma, ou eu me arriscava. Então, muitas vezes, uau. esse agir é correr riscos. É, E esses riscos podem trazer consequências boas, na verdade, até, exato. sabe? E foi o que aconteceu comigo. Com 19 anos, eu saí do Brasil, fui para a Suíça, um país onde eu não conhecia ninguém, não falava a língua, fui Corajosa. no meio do mato, sabe? Porque agora você me vê conversando aqui, mas que me conhece uns 10 anos atrás, devido realmente às consequências, às coisas do passado, sabe? Eu era assim totalmente fechada, não conseguia conversar. Eu era daquela criança que se alguém batia na porta da casa, eu ia embaixo da cama para me esconder, sabe? De tanto Sim. medo, sabe? Medo das pessoas. E quando eu fui para a Suíça, sim, eu cheguei daquele jeito, né? Tinha medo, não falava, mas conheci pessoas boas, sabe? Pessoas incríveis. Foi um risco? Foi. Mas às vezes é necessário um risco. É, o que eu digo é que na zona de conforto, a gente vai ter todas as certezas que a gente precisa. Mas quem disse que ter certeza é o que de fato vale para nossa vida, né? Para a gente ser feliz. Então, assim, legal, todas as certezas moram lá, na zona de conforto. Mas talvez sejam as certezas de que sua vida vai continuar sendo muito ruim. E não necessariamente que ela vai ser boa, né? Não é uma certeza positiva, é só uma certeza. Exatamente. E se arriscar, vale a pena às vezes, sabe? Exato. Porque também, assim, eu cheguei numa fase da minha vida, sabe quando, nossa, já de tudo de ruim que podia ter acontecido, e que eu peguei e falei pra mim assim, o que mais que pode acontecer? Eu mesma O que eu tive posso a perder, ousadia, né? Tipo, eu tive a ousadia, o que mais de ruim pode acontecer? Eu já tava assim, quer vir mais coisa ruim? Vem que eu tô pronta, mas se não vier, pronto, vai pode ser ser que bom. venha coisa boa, então aí vai ser diferente. E foi o que aconteceu, né? Me desenvolvi, conheci novas pessoas, depois acabei voltando para o Brasil também mais um tempo, em São Paulo. Agora eu estou aqui em Portugal. Ou seja, o que que me motivou a ser uma pessoa dessa forma? Foi meu passado. Exato. Foi porque eu não Você queria, colocou de alavanca, né? exatamente, assim como você, assim como muitas pessoas, sabe? Isso tem que ser feito. Pegar do passado e fazer a sua vida mais incrível possível, sabe? Em busca de mais objetivos, mais conquistas, mais vitórias. Para ser totalmente diferente daquilo, sabe? E poder passar isso para as pessoas, né? Que é o que eu Sim. mais quero fazer. Tanto que eu até escrevi um livro, meu primeiro livro, Como vai fiz chamar? uma do outro lado do abismo. Incrível.
com um pouco dessa história aqui, claro que não tudo, né? Mas um pouco que eu conversei contigo aqui. E vai ser lançado agora em janeiro, se tudo der certo. E é um livro que eu quero, assim, eu quero que seja uma transformação na vida das pessoas. Nossa, que incrível. Vai ser uma exposição na minha vida? Ai, e daí? Sabe? O propósito maior é que outras pessoas transformem suas vidas, mudem a forma como elas enxergam a dor do passado, como elas enxergam o passado, e possam acreditar que sim, você pode alcançar a felicidade. Não significa que não vai ter mais problema nenhum na sua vida. Vai ter, mas é a forma como você enxerga. Você já pode ter uma inteligência suficiente para resolver as situações, sabe? Sim, É outra visão, outra visão. exato. Eu falo que para quem vive no passado, ela tem duas opções, né? A pessoa que ainda está presa em algum sentimento do passado, em coisas realmente que façam com que ela não consiga seguir em frente, ela vai ter sempre duas opções. A primeira delas é viver das condições que ela tem ou teve até ali. Então, ela já sabe todas as condições que ela tem, a forma que ela tem para viver, até onde ela pode chegar. Então, são as condições dela. Mas a outra maneira de viver é a maneira de decidir, viver de decisões. Você escolhe. Você poderia viver das suas condições, falar, não, que eu tenho isso aqui, essa é a condição que está me dada, eu tô fadada a isso aqui. Ou você pode viver das decisões, né? De trilhar novas coisas, de arriscar também, de ser ousada também. E é como você estava falando, porque assim, a mudança, essa ousadia, essa viver de decisões também dói. Vai doer, com certeza. Toda mudança dói, né? É olhar para dentro, é crescer, é evoluir, é deixar coisas para trás, é acrescentar novas coisas. Então, sim, dói. Mas eu acho que a parte que mais dói da mudança é o tempo de decisão, a resistência que a gente tem em mudar. Porque Isso. às vezes está ruim, mas a gente tem medo que fique pior, então a gente fica nesse meio termo, nessa resistência. E é aí que dói. A dor da resistência à mudança e não tanto a mudança em si. Às vezes a gente decide daí de uma vez, né? Demora anos talvez para decidir mudar, e quando a gente muda, a gente fala: "Nossa, mas não era tão ruim assim". Mesmo que dê ruim, eu já tava ruim. Então, assim, não muda tanto. Não é isso que tava doendo, era essa indecisão. Era viver nessas condições ruins, né? Isso é muito pior, muito pior. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Não, continuo nessa minha vida. Aí a pessoa vive reclamando porque continua naquela vida, mas também não faz nada para sair daquilo. Então, isso é muito pior. Muito pior, É. sabe? Olha, a gente tá com vários comentários. Vou ler um pouquinho aqui, ó. Sim. Elieide. Ai, Parabéns meu pelo livro. Uma lição de vida. Prazer revisar seu livro. Que legal! Deus. Tá sempre nas lives que eu tô. Ou acho que tem mais uma, será que é conhecida sua? Yara Guerreira. Uma pessoa que orgulho de chamar de amiga. Amiga. Agora, Nath, o que vocês acreditam que precisa para ser o pontapé para que uma pessoa vitimista saia da zona de conforto? Essa é boa. Hum, Boa. então vamos lá. O que seria um pontapé para uma pessoa vitimista sair da zona de conforto? Vou falar um pouquinho, daí você fala um pouquinho também do que você acha e tudo mais. Assim, na minha opinião, eu acredito que o vitimismo, a primeira coisa, na verdade, a Yara já até falou aqui, que é a gente ter essa nova visão, né? De não olhar e ver só as coisas ruins que a gente já viveu. Entender que tudo tem sim um lado bom e um lado ruim. Que tudo, na verdade, é uma questão de perspectiva. Então, o vitimista, ele quer olhar para o lado ruim. Ele quer que as pessoas sintam pena dele. Ele quer passar por aquilo, né? Então, eu acho que seria, para começar, essa questão realmente de você decidir olhar para um lado bom. Mesmo que seja difícil no começo, desafiador, mesmo que você não enxergue, eu mesma já passei por isso muitas vezes. De eu falar, não, Tainá, vamos lá. Vamos encontrar um motivo para agradecer na onde eu tô. E daí eu falava, não tem, não tem, não tem. E aí eu continuava, eu persistia, e aí eu encontrava. E a hora que eu encontrava, eu falava, nossa, tem sim. E valeu a pena persistir e encontrar isso.
Então, esse seria, acho que, o primeiro passo. Vou deixar um pouco para você agora.